Sejam todos muito bem-vindos e obrigado por depositarem sua atenção aqui conosco. Lembrando que isso aqui não é um programa de entrevista, é só uma conversa rentável, onde nossos convidados rendem mais de 200% ao ano. Meu nome é Arthur, sou advogado, economista e diretor de portfólio da Oryx Capital. E ao meu lado, co-apresentador e humorista Pedro Casali. Casali, apresenta o nosso convidado de hoje. Opa, ele é um cara muito legal, ele transformou os podcasts em verdadeiras maratonas, mas ele tem uma inteligência limitada. Rogério Vilela. Inteligência limitada, principalmente em relação a dinheiro também, a investimento. Então, não sei no que eu vou poder ajudar os senhores. Eu não tenho qualquer coisa menos sobre dinheiro. E esse foi o programa de hoje. Muito obrigado. Valeu! Vilela, todo mundo que vem aqui acha que não vai ganhar nada e a gente sempre tem uma nota personalizada para todos os convidados. Cara, ele parece falso, cara. Não. Eu acho que Me parece falsa, Rick. muito legal, hein? 50 mil. E você viu que atrás tem a morte de um meme, né? O Bora Bill. Exato. Ó, cadê minha câmera? Aqui, ó. Uhum. São 50 mil horas no porão, né? Isso é por semana, né? Por semana? Por semana. Você tem uma contagem de horas? Não tem. Não? Não tem como. Qual que foi o podcast mais longo aí que você já fez? Foi de 11 horas aí, de 11 horas e 40, eu acho. Com um debate sobre evolução e criacionismo. E evoluiu o papo? Pô, em 11 horas e 40 você vai evoluir, cara. Fica só um olhando pro outro, evoluiu muito, né? Caramba, só que é muito interessante a gente fazendo esse podcast aqui, encontrar um profissional de podcast, né? E como é que é pra você essa lógica de ter podcasts tão longos, né? Isso ajuda, atrapalha? Como é que é a rentabilidade do papo? Cara, ele não começa para ser longo. Tem podcast de 1h30, tem podcast de 2 horas. Uhum. A média, inclusive, isso é de 2 horas e meia. São alguns papos que duram muito tempo. Para 5, para 6, para 8 horas. Mas a ideia, eu acho que 2 horas ou 3 horas é a média. Se for colocar em 1.300 programas, pouquíssimos foram muito mais do que 3 horas, né? E tem tanto assunto assim? Tem? Quando tem muitas horas, tem muito assunto, tem muita bebida também. Aí a gente bebe, aí fica rindo e contando história. Bacana. De quem que foi a ideia de fazer o podcast no porão? Que a piada que teve essa? Foi sua mulher que quis trazer pra dentro de casa pra você ficar perto? Não, foi por causa da pandemia mesmo, cara. Pandemia. E aí eu tinha que fazer uma coisa em casa, né? Eu podia sair de casa, então eu comecei fazendo lá no porão, onde eu já gravava meus vídeos de comédia. Eu tenho um canal, ainda tá parado agora, mas um canal onde eu gravava os vídeos lá mesmo. Tinha o Plantão do Vilela, tinha um manual de introdução, tinha muita coisa que eu usava aquele estúdio que já estava pronto. Então veio a pandemia, nada mais cômodo do que gravar no próprio porão. Aí quando o negócio começou a virar, eu tinha a opção de sair de lá e ir para um estúdio fora ou continuar lá, e acabei continuando. Bacana. Você fazia sketches de humor também lá no... Sketches de humor, plantão de notícia semanal, vlogs de humor. O pessoal fala que tem muita discussão no podcast, né? Os debates? Qual que foi o pior entrevistado? Mas vamos eleger então o top 3 do Inteligência Limitada. Qual que seria para você? Papos? Impossível, cara, impossível. Deixar muita gente de fora, né? Marcantes. Então, mesmo assim, imagina, 1.300 programas, vou deixar muita gente de fora, cara. Deve ter uns 50 tops, assim, de muito, muito, muito fora. Ou mais até. Mas eu vou acabar lembrando dos mais recentes, né? Do Frei Gilson foi muito marcante, foi muito bom. O próprio Danilo Gentili lá no começo foi muito bom. A participação do Clóvis, a primeira do Clóvis foi bem emocionante também, Clóvis de Barro, então... tem muita. É um dos maiores podcasts do Brasil, né? Hoje em dia é o maior, de views é o maior e de relevância acredito que sim também, né? É o mais relevante que a gente leva todo mundo do espectro. Não tem nenhum podcast que a gente que trabalha tanto com um espectro tão amplo de ideologia, de pensamentos, de espiritualidade, tudo, cara. Tudo você vai ver o espectro, religião, de um satanista a um pastor, de direita, de espectro político, você vai ver do comunista ao bolsonarista. Você vai ver tudo, cara. Então, eu acredito que é o podcast mais democrático nesse sentido. Bacana. Mais amplo e que hoje em dia ganha uma relevância absurda, assim, né, cara? Porque todo mundo tá lá. Todo mundo você acha que tem que estar lá, tá lá. Então dificilmente você vai procurar um nome que já não foi, que não passou lá pelo programa. Né? E tem o maior recorde também da live. De live, né?
ao vivo foram quase 2 milhões de pessoas ao vivo assistindo, né? Nossa. Do Bolsonaro, acho que foi. Bolsonaro. A mais longa, que foi essa daí da Evolução e Criacionismo. E hoje em é o podcast que tem mais views mensais, né? Tem o maior número de views de gente assistindo. Nossa. Bacana. Hoje entrando nesse ambiente político, vocês podem fazer podcast com político hoje? Não. Porque tem uma questão de regras, às vezes, de tempo de TV, esse tipo de coisa não tem problema. A gente não é uma concessão, né? Não é uma concessão, então a gente não está dentro dessas regras. Mas eu faço questão de convidar todos os candidatos, né? Já fiz uma primeira leva com os convidados, quando eram pré-candidatos, já foi essa rodada. E agora a gente está fazendo com os candidatos mesmo, né? Estamos convidando todos. Agora começa sexta-feira agora com o Nunes, né? É o primeiro dessa nova levada com eles já candidatos. Né? Tem algum tipo de tema que você gosta mais? Do tipo, vamos falar, você falou bastante do criacionismo. Eu gosto quando são temas espirituais, eu gosto quando são temas financeiros. Desses temas mais espirituais. Gosto bastante de ufologia. Gosto muito de ciência quando é relacionada mais à astronomia, à biologia. Faço muito programa sobre isso. E geopolítica. A geopolítica é um assunto que eu curto pra caramba. Isso passa muito. Parece que você realmente traz alguém que você tem curiosidade em saber algo. Só vai lá gente que eu que escolho, né? Que parte de você, sabe? Não é uma coisa, é uma equipe que selecionou porque precisa sair em tal lugar. Não, tipo, a equipe sempre bate comigo, assim, ó. Tal pessoa tá querendo ir. E aí? Aí se eu topo, vamos lá. É muito difícil eu não topar, mas tem gente que não tem nada a ver com podcast, não tem a ver com o momento, aí não vai. Mas eu sempre, se a pessoa tá lá, eu tô interessado no que ela tá pra falar. Bacana. E como é que foi essa transição para você antes do podcast você trabalhava com humor e antes do humor você trabalhava como desenhista, né? Tinha uma produtora que fazia storyboard, animatic, animação, clipes, um monte de coisa assim. A gente trabalhava com arte, né? E a vida inteira eu trabalhei com coisas envolvidas à arte, a desenho, até que veio a comédia. Aí eu parei um pouco com a produtora, e depois a comédia veio a pandemia, podcast. Mas o que fez assim você querer se reinventar? Foi uma necessidade ou foi um novo desafio? Assim, você falou, eu quero fazer algo... Foi a pandemia, a necessidade de não ficar parado mesmo. Não tinha show, não tinha nem possibilidade não tinha previsão de quando ia voltar, né? Os shows. E aí eu fiquei pensando no que eu poderia fazer em casa e com um investimento baixo, né? Então era podcast. Não tinha muito mais o que fazer. Eu fazia live do que? Assim. Sou músico, não dá para contar piada sem ter plateia. Então eu pensei em trocar ideia com pessoas sobre os mais diversos assuntos, né? E é um cara que gosta pouco de trabalhar, porque você vê, além de ter um podcast bom, que trabalha pra cacete, ele falou, vou lançar um livro. Você não quer ter tempo, esse é o seu objetivo. Eu não quero mais ter tempo livre. O livro já estava pronto antes do podcast, né? E tanto que agora eu tô tendo dificuldade de escrever o livro novo, né? É o Joaquim Pô, né? Não, é o... Liga os Pontos. O que eu lancei é o Liga os Pontos. E agora eu vou lançar tudo dentro do projeto Joaquim Pô, mas cada livro tem um nome, né? E o próximo que eu tô escrevendo agora, eu vou esperar o final do ano, pegar umas férias aí e escrever, Do que fala? Liga os Pontos, pra galera assim. Liga os Pontos é um livro que ele brinca um pouco toda essa parte que eu estudei de espiritualidade, de política, geopolítica, de história, e eu crio um novo jeito de como as coisas funcionam no mundo. Assim. Existem regras diferentes que a gente não conhece, e aí, todos os eventos que a gente acha que foram causados da forma que a história explica, eu coloco umas coisas sobrenaturais no meio, como se diz, se tivessem seres ancestrais que estão meio que definindo a nossa sorte. Então os caras interferem em todos os grandes eventos aí e estão por trás de quase todas as guerras e pandemias e tudo mais. E eu conto a história de alguns personagens que descobrem esse jogo e começam a jogar com esses seres e tá em jogo não só a própria vida deles, quanto o destino aqui do mundo, né? O livro são cortes do podcast Inteligência Limitada, entendeu? Ele pegou todos os cortes. Páginas. São cortes? Você vê como o meu interesse era anterior ao podcast. Eu já estudava muito essas coisas, né? Geopolítica. Então, eu criei toda uma nova hierarquia de anjos, demônios, de seres mitológicos e tal, para esse livro, né? Baseado em tudo que eu li, tudo que eu
Bacana. Eu absorvi esse conhecimento. Né? E agora, depois de mais de 1.300 podcasts, com certeza vai ser mais fácil escrever o próximo livro. Uhum. Mas aí o livro, então, ele veio numa realização pessoal ou foi grana mesmo? Você falou, vou... Pessoal. Cara, nada que eu fiz foi por causa de grana. Vou ganhar dinheiro com podcast. Pô, vou ganhar dinheiro com comédia. Sabe, você começa fazendo comédia, você tá ganhando cachê de R$200, R$700. Então, não tinha... Isso era antes, tá? Só pra avisar, esse cachê aí é... Quanto tá agora? 300, 400, tá? A coisa Então, tá... não mudou muito. Então... Então, Você acha que é fácil? Eu não fazia ideia de quanto era o cachê. quando eu era criança que eu decidi ser desenhista, cara. Se meu pai fosse pensar nisso, eu ia falar, pô, não vai nessa que não dá dinheiro, porque qual era a opção de desenhista? Trabalhar na Maurício Souza e olha lá, cara. Então, assim, se eu fosse guiado pelo o que vai dar dinheiro, possivelmente eu não teria tomado nenhuma decisão que eu tomei. Mesmo o podcast, quando eu comecei, ainda não tinha estourado dele dar grana. Ele estava estabilizado, assim, tipo, existe esse mercado, ainda não tinha muitas marcas entrando, pouquíssimas marcas patrocinavam o podcast. E foi no ano seguinte, 2021 e 2022, que consolidou, até por causa do meu programa também e dos outros, Flow, Podpah e outros que consolidaram esse mercado. Mas em 2020, ainda era uma coisa muito assim, será que vai dar certo? Será que não é uma modinha e tal? Então, assim, a galera que tá entrando agora no podcast porque, putz, eu quero ficar rico, eu tenho muito a pena desse pessoal, porque, cara, não vai aguentar. Ele vai dizer, como muita gente desistiu. Fez meses e falou, pô, Vilela, não deu dinheiro, eu tive que desistir. Pô, você tá fazendo pela grana, então trabalhe em outra coisa e faça o podcast que você gosta, como uma coisa paralela, cara. Agora, o pessoal que tá fazendo por dinheiro ou por fama, cara, eu acho muito difícil dar certo. Muito difícil. Você falou em patrocínio, a gente tem uma camiseta pra você. Manda! Não. Por que não? Não temos a camiseta. Olhos Capital, não sei. Até temos uma camiseta, precisa ver se ela tá aí. Manda pra gente tá lançando. Eu ia fazer brincadeira com a outra marca lá, mas... Que tá em todos os podcasts. Ô, Vilela, você falou que o podcast nasceu da pandemia, que o dinheiro foi uma consequência, que você não pensou sobre. Mas você não acha que o fato de você ter feito no porão da sua casa, então você já tinha um espaço, não tinha que alugar um, isso rentavelmente te ajudou muito mais? Claro. Era uma coisa dentro de casa, home office, né? Você fez um home office. Mas mesmo assim, ainda você tem que comprar microfone, comprar... Um investimento inicial. Você tem que tirar uns 30 pau do bolso aí, cara, no mínimo. Mas é diferente você montar um estúdio do zero, né? Sei lá, 150 pau, 200 pau. Hoje em dia baixou muito os valores. Tem que assumir um aluguel novo para fazer um estúdio, né? Exatamente. E eu já tinha algumas câmeras, né? Hoje em dia eu tenho 8, mas eu comecei com 3. Eu já tinha essas 3 câmeras, né? Que eu usava para minhas coisas. Mas aí você tem que comprar mais câmera. E depois de um tempo, cara, é engraçado. Depois de um tempo, quando você precisa menos de ajuda, é onde você tem mais ajuda, né? Hoje em dia, a maioria dos equipamentos eu ganho, né, cara? O pessoal dá pra gente para ir com trabalho de divulgação, né? Bacana. Então, hoje em dia, a gente nem gasta mais com isso. Mas no começo não, você tem que fazer tudo. Ninguém acredita ainda no projeto, você que tem que ir atrás, né? Eu acho fantástico essa coisa que ele está trazendo de ter a coragem de fazer o que gosta, né? Não pensando no dinheiro no começo. E cara, ser desenhista é isso. Mas isso pra mim nunca teve outra opção. É natural pra você. É natural. Eu morava num cortiço quando eu tinha, sei lá, meus 20 e poucos anos, eu dava aula de desenho, ganhando super pouco, e fazendo quadrinhos, fazendo desenho. Cara, e pra mim tava tudo bem. Nunca foi assim, tenho que morar num puta apartamento, tenho que ter um puta carro. Eu falo assim, eu tô trabalhando com o que eu gosto e eu sei que vai virar uma hora. E virar o que é? Eu fazer meus próprios projetos. Alguém descobrir esse trabalho. E sempre foi assim, cara. Sempre foi. Você trabalhar mais que os outros, você se esforçar mais que os outros, sempre dá resultado. Então, o pessoal tá fazendo 3 podcasts, faz 5. O pessoal tá fazendo os convidados batidos, vamos fazer convidados que ninguém tá trazendo. Então, é sempre tentar pensar diferente do que está sendo feito. Senão você fica no meio da maioria, naquele bolo, quando sai de uma maratona, sai aquele bolo lá, e os caras que se destacam já distanciam naquilo e não são atrapalhados por aquele bolo de pessoas que estão correndo junto. Faça eles te copiarem, né? Você vai exatamente. Aí você vira referência. Então, eu que comecei com debate, eu que comecei com podcast temático nessa área de videocast, de mesacast. Não só entrevistar pessoas, mas fazer programas temáticos, fazer debates.
Podcast colorido, mais colorido. O cenário. Não, isso então, faz parte já vem muito, quase que eu falei, quase uma entrevista limitada aqui, se a gente mexer aqui. Você tinha todos os podcasts maiores, eram o mesmo formato. Era muito clean, era tudo muito... Era cortina, mesa e televisão. Aí eu falei, pô, não posso fazer igual, porque senão vai ser mais um. Então, o visual é diferente, a arte é diferente, tem perguntas fixas, tem presente inútil, tem muita coisa que diferenciava dos outros logo de cara. Eram tudo duplas, né? Eram sempre duplas, como vocês, assim, entrevistando. Foi o primeiro grande podcast de ser uma pessoa só, né? Entrevistando, trocando ideia. Então, assim, eu pensei em todas as coisas que poderiam diferenciar. E no final do ano, quando todo mundo entrou em férias, eu fiquei trabalhando, porque todo dia saiu podcast. Então, como estava uma moda de podcast, aquele final de 2020, estava explodindo, a galera queria esse podcast e não tinha os outros. Não tinha Flow, não tinha Podpah. Só tinha Inteligência Limitada. Então, quem não conhecia, acabou conhecendo. Então, cresci muito em número de inscritos nesse final de ano e começo do ano seguinte, porque o YouTube, o cara procurava podcast e achava o meu, tendo podcasts diários, né? E aí, nisso, a gente cresceu muito. E também muitos amigos foram lá, né, no começo, que deram uma força, faz diferença, né? Eu conhecia muita gente já com nome grande, que trouxe muito inscrito pro canal, né? E depois ele vai sozinho, né? Hoje em dia ele vai sozinho. As próprias assessorias procuram a gente, oferecem convidados, ou me chamam no Instagram, além de eu fazer essa peneira de ficar descobrindo canais pequenos, cientistas ou pessoas que possam agregar aqui, que não são grandes ou que dão muito certo. Tem muita gente que aconteceu no podcast, né? A Beatriz, o primeiro podcast que ela foi lá, o próprio Lamartine, o Boaventura, de ufologia, assim, tem muito podcast que os caras foram lá a primeira vez e explodiu, assim, de absurdo, né? O que você consome, assim, na internet? O que você gosta de... Cara, eu consumia, antes de fazer podcast, eu consumia muito podcast. Hoje em dia eu não tenho mais saco. Só lá não. Não dá, já faço podcast, então... Eu assisto canal de ciência, basicamente. Assisto tudo de ciência, cara. Pedro Loz, Sacani, Pirula. Adoro esse tipo de conteúdo antes de dormir. Porque eu tô muito agitado, eu termino o podcast, então tô agitado, não consigo já deitar e dormir, então eu fico ouvindo esses caras que aí são coisas muito cabeças, muito cerebrais, vai te dando mais sono, assim, então eu fico 1, 2 horas ouvindo ou assistindo vídeos no YouTube desse pessoal que eu curto, assim, cara. Bacana. E os conteúdos gringos também, comediante de vez em quando, mas sempre eu tento ser conteúdos mais longos, né? E quando o assunto é dinheiro, o que você consome? Você acha que você é um cara consumista? Consumir conteúdo de dinheiro, nada. Não, quando o assunto é dinheiro, você acha que é um cara consumista? Você guarda dinheiro? Como que é seu... Não, eu sou muito mão de vaca, mas... Mesmo? Mão de vaca? Eu gasto muito pouco. Mas em relação à tecnologia, eu gasto, cara. É um negócio que você fala, quero. Lançou, quero. Celular ou computador, sempre, putz, começa a ficar velho, já começa a não rodar os meus programas que eu uso, que são bastante pesados, eu já começo... Então, mas daqui isso tem a ver com o seu trabalho também. Mas eu gasto, cara. Eu não precisaria trocar o celular. Você usa a favor isso, né? Você usa a favor. Pro podcast. Eu trabalho com isso, então eu vou trocar o celular. Não precisaria trocar o celular. Mas eu acabo trocando, não precisaria trocar. Não precisava ter um MacBook que eu tenho hoje em dia. Tem uma equipe que faz o trabalho, mas eu tenho aquela desculpa. E se eu precisar? Claro. Preciso muito pouco. Mas eu preciso... Tenho 8 câmeras, mas eu não tenho esse iPhone novo. Não, as câmeras eu preciso. Mas mesmo assim, a câmera não tô com a top de linha. Eu tô com uma 6400 Sony, que não é uma top de linha. Entendeu? Agora eu tô gastando bastante, que eu tô fazendo um auditório, não, um cenário eu vi o plateia, e a gente tá vendo umas PTZ da Sony que são muito caras, e vai ter que ser elas, cara, e elas são muito caras. Então me dá uma dor no coração, cara, assim, de gastar. Quando que vai ao ar esse... A gente já tá gravando nesse estúdio, mas com as câmeras antigas. Para ele gravar com as câmeras novas, depende da gente fechar com um preço menor aí, que tá muito caro, cara. É uma grana pesada, assim. E a palavra férias, você já ouviu? Já, eu vou tirar no final do ano. Você tira férias, não? 3 Deixa dias, gravado? Tiro. Não, tiro uns 20 dias aí, porque eu gravo muito, deixo muita gaveta, então no final do ano eu deixo os episódios gravados pro final do ano. Mas eu tenho que trabalhar mais agora para poder folgar no final do ano. Senão eu não aguento não, cara. Eu tenho feito isso, no ano passado fiz isso. Imagino. E tô começando a fazer viagens. Aproveito viagem a trabalho para passear. Então eu fui para Israel, aproveitei e fiz conteúdo lá, gravei 2 podcasts. Mas eu fui a passeio. Eu fui agora para Orlando, aí eu fui só a trabalho, gravei 10 podcasts lá. Fiquei, sei lá, 6 dias, 7 dias. Mas eu aproveito algumas viagens a passeio para trabalhar também.
Interessante, mas você tem bastante de princípios assim básicos de finanças, tô vendo. Apesar de você falar que você não gosta, essa coisa sempre de ficar procurando os melhores preços, melhores custos-benefícios, é a coisa que tá dentro da gente, né? Que eu falo sempre, a gente conserta a vida da pessoa financeira de dentro, não é de fora, né? Dentro você tem que acreditar que você tem que realmente, né? Ter um bom custo-benefício, dinheiro não aceita desaforo, né? Eu gosto muito, eu fico arrependido, cara. Eu agora comprei um carro muito caro, porque minha mulher, não, vai, aquele papo, você merece, não sei o quê. Você merece. Um amigo que é o dono da loja de carro falou, cara, o preço tá muito abaixo do preço, pega esse carro. Aí eu peguei, cara, tô arrependido e tô vendendo já, porque é muito caro o carro. A manutenção? Você achou caro a manutenção? Não, eu não... Cara, eu não me conformo, tá num carro tão caro, assim, andando num carro tão caro, entendeu? Mas a Ferrari é bonita, você tem que pensar. Não é tanto assim também, não. Pra mim... A Lamborghini, qual que é o problema da Lamborghini? Pra mim, cara, um carro... Eu gosto desses carros grandes, 4x4, não precisa nem ser tão novo assim, mas gosto desse carro pra pegar estrada de terra mesmo, né, cara? Você gosta? Carona com o Vilela, a gente ia fazer show fora do interior e ia trocando ideia, era muito legal. Eu não sei na época, mas eu tive uma Land Rover Freelander 2 durante 11 anos, cara. Eu não troquei o carro. E pra mim tava bom, só passei pro meu sogro agora, quando ele começou a dar problema. E o sogro, a próxima pegar o carro novo, ele vai fazer o Vilela vai falar, tá abaixo do mercado esse meu novo carro. Não, mesmo papo, joga o mesmo papo. Não, o carro é novinho, cara. Eu tô com 2-3 meses só com ele. Né? Que realmente eu acho que é um desperdício, cara. Esse dinheiro, eu posso pegar esse dinheiro e investir no próprio... Você comprou zero? Não, eu comprei um ano anterior. Eu nunca compro zero, sempre um ano anterior, assim. É 24, eu peguei 23, entendeu? Esse é o sonho do planejador financeiro, achar alguém assim, ó, que não... É porque ele já desvalorizou. Você pega, já teve aquela desvalorização do zero que você pega, acho que é 30%, sei lá. Então você já pega um que já tá desvalorizado, já tava blindado, já tava prontinho para uso. Depois do Papo de hoje valorizou mais 20%. A galera vai assistir em casa e fala, eu não quero esse carro do Vilela, só tá reclamando. Fala alguma coisa boa do carro. Não posso falar, cara. Não posso falar porque... Não marca, coisas boas. Ele bebe muito? Bebe pouco? Bebe pouco. Ele é um V8, então bebe, né, cara? Só tem coisa negativa, aí você vai pôr um anúncio pra vender, a galera não vai querer. Você vê o carro, você vai ver que não tem nada negativo, cara. Não tem então ele é muito bonito, é isso. Porra, é lindo. Então é isso, lindo, é bela beleza. Tecnologia foda, assim, mas aqui, cara, não é minha cara, assim, tipo, pra mim é carro mais durão, 4x4, um carro mais que aguenta tranco, né? Esse carro é carro pra cara que gosta de pegar estrada boa e carro chique, assim. Combina muito comigo. É difícil esse limite, né, de você encontrar o ponto até onde eu mereço e até onde eu só tô sendo alimentando uma coisa, né? Eu tô falando que eu não mereço, cara, porque pô, se eu podia, porque com certeza eu posso comprar, mas o problema é que não tem a ver comigo. Eu tenho muito esse negócio de ter a ver comigo. Meu estúdio é uma extensão do meu cérebro, entendeu? De como eu penso. A minha casa toda, a decoração, tem a ver com o meu jeito. Ela é toda colorida, ela tem móveis diferentes, ela é toda assim, né, rebuscada em relação a objetos, assim. E o carro, ele não tem a ver comigo, cara. Eu entro nele e falo, cara, eu quero um carro que não tem a ver comigo. Engraçado isso, né? Eu sempre de você não se sentir você dentro do carro que porque você não foi um carro que eu queria. Foi uma oportunidade, escolheu, né? e minha mulher insistiu muito. Vai ficar pra Mari, vai ficar pra ela, já entendi. Ela tem o carro dela também, que ela adora, que é uma Cinquecento elétrica, cara, que é um puta cara, que carro foda. Cinquecento elétrica, é aquele que é muito pequenininho, cabe em toda a vaga e elétrico, tipo... Ele já anda muito a gasolina. Isso, ele faz 300 km e a gente carrega em casa, ou seja, cara, ela não precisa parar imposto, então assim... Passa embaixo da cancela, né, no pedágio. Então, cara, vantagem, ela tá uns 2 anos com o carro e ela adora o carro, adora. Não eu acho lindo esse carro. Pessoas, que é muito apertado, quem anda atrás é muito apertado. Mas normalmente é eu, ela e meu filho, só ela e meu filho, que vai atrás um pouquinho. Então, cara, é muito bom. Então, ela tá satisfeita com o carro dela absurdamente. O Noah acha que é a fricção, ele puxa o carrinho. Parece que é quase aquele matchbox, aquele carrinho de ferro. Mãe, me dá um Hot Wheels. Tá aí, filha, carro, mãe. E ela foi assaltada, então também é blindado. Então, assim, é foda, tem que... Isso é uma coisa que me deixa chateado aqui em São Paulo, cara. Esse perigo de... Então, pra ela também, fiquei tranquilo que era blindado, então ela sai, não precisa parar imposto, é só... E ela... Seu filho tem quantos anos? 7 anos. 7 anos, tá numa fase gostosa, assim, já, né? Já é uma pessoinha. A melhor fase até agora é agora, cara. Dá pra trocar ideia mesmo com ele. E esse lance dele entender o que eu faço é engraçado, né? Porque vai no meu programa os caras que ele é fã. Vai o muçulmano, o Mussa.
que ele assiste as batalhas de rap lá, e ele foi no meu programa. Vai o Naldinho, que ele adora, vai no meu programa. Então eu tento pensar como ele entende o que é meu programa. Que ele consome os youtubers, eu sou youtuber. Sim. E aí eu perguntei, né? Ele tava assistindo um vídeo do MrBeast, aqueles em português. Eu falei, filho, quem é esse cara? Era o MrBeast. Eu falei, quem é o MrBeast? Eu sei quem é, mas eu queria ver o que ele falava. É um youtuber muito rico, papai. Eu falei, e o papai? É rico? Ele falou, mas não é que nem o MrBeast. Então, assim, ele tem uma noção boa. Ele não entende, eu não sei como que ele entende. Eu acho que ele entende assim, é youtuber, é rico. Eu acho que na cabeça dele assim, se tá no YouTube, é rico. Mas esse cara é muito rico. Porque eu acho que ele faz uns vídeos... Ele faz um vídeo voltado pra dinheiro também. Ele faz isso, ganha 1 milhão e não sei o quê. Prêmio de não sei o que dá tanto. Comprei 1 milhão em coisas da loteria, né? Ele faz uma coisa assim. Pensar, meu pai não tem esse dinheiro aqui, cara. Não é possível. Eu peço as coisas pra ele e ele fala que tá sem dinheiro, né? Não, mas aquele famoso na volta eu compro, né? Como que você lida, assim, a educação financeira com o Noah? Você explica pra ele como funciona? Ele tem mesada? Não tem mesada ainda, mas eu tô pensando em a partir do próximo ano começar com mesada. Mas eu tenho noção do limite, ó, filho, esse mês você já ganhou o que tinha que ganhar, tá? Deixa pro mês que vem. Ele entende perfeitamente, assim. Não fica pedindo as paradas, entendeu? E eu acho isso muito legal, de não entrar numa loja de brinquedos e sair pedindo as coisas. Se a gente vai pra... É que chegou um convidado. É normal, né? É normal. Ou pizza. Vamos ver. Seja pizza. Ou a camiseta, né? Uma camiseta a gente come, Mas eu acho legal isso, cara, de quando a gente, por exemplo, aniversário dele. Pai, eu quero tal coisa. A gente vai na loja de brinquedo e pega tal coisa e não sai. Eu quero isso também, quero isso também. Então, isso é muito legal, porque por ele ter mais acesso, ele poderia. Ele poderia. Isso é bacana. E ele ganha muito. Também, cara, ele ganha muito presente por minha causa, entendeu? Claro. Muita gente manda muita coisa pra minha casa, pra ele. Livro infantil, brinquedo, ganha muita coisa de cinema, assim, de lançamento, que ele ganha, né, cara? Então... Pai, esse vibrador aqui acho que não. Puta, às vezes ele vai no meu cenário e tem essas coisas, porque eu ganho o vibrador, um monte de coisa lá. Acho que o que é isso, papai? Não, isso aí é... Da Angélica. A Angélica que mandou pro papai. Aí ele pega aviãozinho, pega não sei o que os caras levam lá. Ele vai trocando. Cara, bonequinho, o próprio Rinaldinho, levou um boneco do Rinaldinho e ele brinca até hoje com esse boneco. E você pensa assim, pô, meu filho não vai passar pelas coisas que eu passei, né? É legal isso, né? Ele com certeza não vai passar. Mas, cara, eu acho que ele tá com uma consciência boa, assim, em relação a que o dinheiro não é infinito, que o que ele quer, ele pode, não fazer birra. Nunca vi ele fazendo birra por nada, cara, assim, eu quero isso, nunca. Nossa, ele é bem bonzinho. O único problema que eu tenho, que eu acho que é da maioria dos pais, é a gente saber o quanto o filho pode ter tela e o quanto não pode, né? Porque isso é difícil. É impossível ele não jogar o Roblox, essas coisas. Só que ele brinca, muita gente faz lição, não é toda hora, mas você sempre acha que é muito, né? Você fala, putz, será que ele não tá muito tempo com isso? Acaba virando uma babá eletrônica ao mesmo tempo. Às vezes quer fazer uma parada, pô, deixa eu assistir um desenho aqui, deixa eu fazer tal coisa. Certeza, ajuda muito. Viagem, por exemplo. Todo final de semana eu vou pro sítio, né? Então ele vai mexendo no celular, né? Na tablet minha, que é dele também, que a gente divide lá. Mas eu sempre fico com esse medo, assim, de quanto é o ideal. Eu sou de cidade pequena, gente, quando... Eu também, Penápolis. Meu pai só mandava a gente falar, sai, pega a bicicleta e sai, faz alguma coisa. E a gente achava amigos. Em São Paulo não tem tanto isso, né? Ele te odiava, seu pai te odiava, você sabe, né? Era uma forma de falar, vai embora. Não precisava falar isso, porque a gente só ficava na rua. Eu lembro de ficar o dia inteiro na rua e só entrava quando minha mãe chamava, assim. Vem pra cá. Chamar é muito bom. A mãe chamava. A mãe aparece no portão. Tava assim, a mamãe tá chamando. Jogando bola na rua, né? Fui fazer um show esses dias numa comunidade e a mãe falou, Suzete, já pra dentro. Eu falei, cara, que legal isso, voltar essa época que a mãe, ela tava na praça e a garota foi. Era assim, tua mãe ia te buscar na rua. Você ficava o dia inteiro fora, às vezes e não tinha celular, não tinha nada, não tinha, cara, às vezes você pegava, ia jogar bola, sei lá, no outro bairro e tal, sua mãe desesperada, onde você tava, não sei o quê. Tinha que chegar antes de anoitecer, né? E você acha que esse desconforto que você falou que você cresceu por ter uma família mais humilde no início, isso vai fazer diferença pro seu filho também ou não? Como é que modula isso? Eu tô com medo também disso, né? Porque o desconforto, ele forja, né? Eu tinha, desde cedo, cara, nunca passamos fome, nunca passamos necessidade. Mas, cara, eu tinha uma coisa minha de logo de ganhar dinheiro e ajudar meus pais a pagar alguma coisa, porque eu tava na casa lá. E o mais cedo saí de casa também. Então, aos 18 anos, eu já tava morando sozinho, porque tinha essa necessidade. Porra, eu não posso ficar dependendo deles muito tempo. Então, assim que eu pude,
comecei a trabalhar com os 14 anos. E assim que eu juntei uma grana, eu fui para um apartamento mesmo. Você lembra a primeira coisa que você comprou assim, que te deu uma realização? Você falou... Ah, lembro. Foi um CD ou um disco. Acho que na época era disco ainda. Acho que foi um disco, cara, que eu cheguei e falei, eu quero esse disco. Assim. Caramba. Porque na época a gente comprava essas paradas. Sim, não, total. DVD depois, comprei. Muito. Tem uma coleção de DVD até hoje, uma estante inteira de DVD. Pra quê, né? Tá parado. Nem tem mais o aparelho. Eu não tenho mais o aparelho. Eu não tenho o aparelho também, mas eu tenho os descobri que eu DVD. assisti no PlayStation. Eu falei, Vai convidado meu, tô a fim até de comprar uma vitrola, cara, que eu ganho muito, vitrola é legal. muito bolachão, muito disco mesmo. Né? Porque voltou esse lance de lançar também disco. Mas são as vitrolas, tipo, vintage, né? Que é uma cópia da... É uma cópia da vitrola. É perfeito o som. Mas eu tento... Cara, não tem como você replicar a tua vida com teu filho. E nem quero, né? Mas sei lá, cara. Um lance eu acho que é de ensinamento mesmo, é de você conversar muito com ele. Agora, é óbvio que ele não vai ter a noção do que é só ter refrigerante de domingo. E antes não era nem por causa de tanto... Claro que era por causa de grana. Mas, cara, não tinha essa facilidade de você ter refrigerante na sua geladeira. Não existia isso. Tinha menos opções também, né? Não tinha doce quando você queria. Tinha que pedir pra mãe um dinheiro. Pai, traz um chocolate pra mim. Às vezes ele trazia, uma vez ou outra, e era uma coisa especial. Hoje em dia, você abre qualquer casa, a maioria das casas, e vai ter algum docinho lá, ou sua mãe vai fazer um bolo, ou vai fazer um... Pra gente, cara, doce era gelatina, era sagu, era essas paradas, assim, que nem é doce, pra falar a verdade. Não. Se uma mulher fizer um sagu pra mim falar, para, né? Chega, essa época já foi. É a janta-sopa. Não, vamos jantar sopa. Não. Nossa, fiz gelatina. Tá, mas e a sobremesa? Pior que eu gosto de gelatina, mas não é sobremesa mas é verdade. que nem hoje, né, cara? Que você pode pedir no iFood um donut, uma parada, né? Então a gente tinha essa coisa dessa escassez antigamente. Você não rodava muito dinheiro na sua mão. Você não tinha acesso a dinheiro, não tinha acesso a refrigerante, cara. Refrigerante era realmente uma coisa relacionada a almoço de domingo com a família ou festa de aniversário. E foto também. Você comprava um rolo de 36 poses, acho que cara, durava meses aquilo até você gastar 36 poses. E depois que revelava, vinha várias cagadas. Vinha muito cagada. Você não tinha como ver antes, era foda. Era muito complicado, cara. E, tipo, a possibilidade de você ter carro era uma coisa muito distante. Então você andava de ônibus mesmo. Quando eu estudava desenho, eu comecei a estudar com uns 15 anos, vinha aqui na Groenlândia, pegava 3 ônibus de São Bernardo, um ônibus do meu bairro até o centro de São Bernardo, São Bernardo até o Parque Dom Pedro, Parque Dom Pedro até a escola. Entendeu? Era 2 horas, acho que 2 horas e meia de ônibus. Entendeu? Hoje em dia, meu filho não vai passar por isso. Entendeu? Com certeza. Não vai pegar ônibus pra caralho. Vai ter uma frota, né? Vai ter a frota de ônibus. vai ter ou vai de Uber, ou perto, ou vai já ter... Ficou muito fácil com o Uber, né? Minha mulher leva meu filho na escola, né? Tudo bem que tem 7 anos de idade. Mas na minha idade a gente ia andando, cara. Ia andando pra escola. Do primeiro à 8ª série a gente ia andando da minha casa até a escola, todo dia, cara, em uma turminha, assim. Você é um pai muito protetor, assim, ou você fala, não, deixa viver, deixa cair, deixa se machucar? Eu sou esse cara de deixa cair, minha mulher é protetora, então fica sempre aquele elástico. Policial bom, policial ruim. Mamãe, me dá água. Eu falo, meu, vai lá pegar, moleque, você tem mão, vai lá. E pega pra mim também. Já a mulher pega água pra ele, sabe? Eu falo, é absurdo. Eu falo, não, é certo, tem que deixar ele pegar. Aí ela fala, mamãe, tô com fome. Cozinho, faz um bife. Não, moleque, vai lá, cara. Aí, sabe, e faz um pra mim também. Faz um pra mim. Aí, eu cheguei pra ele e falei um dia, muito engraçado. Pega o sagu. A experiência com o seu filho é muito engraçada. Eu falo assim, papai vai sair agora, faz o seguinte, pega meu celular, pede Uber pra mamãe, pra esse destino, e paga no cartão de crédito. Meu filho olhando assim, tipo, não entendendo porra nenhuma. É muito engraçado que você dá uma missão absurda pro teu filho que ele não faz ideia como faz, né? Noah faz 18, fala, me leva no puteiro. Aí a mãe... Fala pro teu pai, leva você. Que engraçado. Essa fase de descoberta é muito interessante, né? É muito legal. Ele faz umas perguntas, né? O que é buraco negro? O que é ir? Porque ele assiste muito vídeo de ciência, vai caindo aquelas coisas de ciência, de curiosidade. Aí ele, daqui a pouco ele pergunta sobre a Antártida, pergunta sobre o quê? Porque é tudo vídeo que ele vê. Anota e depois pergunta no podcast, né? Fala, boa essa pergunta, não, eu vou fazer pro convidado. Mas hoje em dia, cara, você não sabe, vai no Google e responde. Né? Eu acho interessante que você está expondo ele muito cedo a muitos temas muito diferentes, assim, né? Que antigamente não tinha isso, né? As redes sociais expõem, né? No YouTube, ele tá assistindo, cara, os caras fazendo experiência de ciência, daqui a pouco é uma pegadinha, daqui a pouco é game,
É muita coisa assim. Mas eu digo até porque eu sinto muito que o algoritmo me joga muito para aquilo que eu assisti nos últimos 3 meses. E se você tem uma outra fonte de pessoa trazendo coisas diferentes, né? Que, o próprio pai, né? Levando, o próprio pai levando, você é exposto a outros temas, né? Que o algoritmo, ele te emburrece nesse sentido, né? Eu acesso com uma conta e ele com outra, então acaba, porque ele estava ferrando com o meu algoritmo. Ele ficava só vindo Reinaldinho, e, sei lá, esses canais para criança estavam vindo para mim. Eu falei, acessa com essa conta aqui, filho. Aí o dele fica preparado para ele e o meu não suja o meu algoritmo, porque meu algoritmo é muito específico assim, das coisas que eu assisto. Então, assim, daqui a pouco tava vindo coisas de patrulha canina direto. Patrulha canina. Você tem muita influência de podcast americano que você pega como ideia, não? Nenhuma, nem no começo? Foi nada. Bacana. Eu tenho... Cara, desde o começo eu sabia exatamente como eu ia fazer. Isso antes de trocar ideia, assim. Eu não quis me basear em ninguém, porque... Até pela minha idade e pela minha experiência em trocar ideia, cara. Eu não sei o Casale, mas, cara, era normal da gente, depois do show, ir pra uma padaria e ficar trocando ideia até de madrugada. Isso Pompeia. Na Pompeia, em qualquer lugar, assim, ou em outras, perto da Paulista, lá na Bela Paulista, ou em outros. E normalmente as pessoas tinham muita necessidade de falar, cara. Eu não sei o que acontece com o mundo que a gente tá vivendo, mas as pessoas querem ser ouvidas, cara. Então, a maior parte do tempo era eu ouvindo as pessoas, cara. As pessoas têm uma necessidade muito grande de falar dos projetos, falar da vida pessoal. Então eu sempre fui acostumado a ouvir, a ser um bom ouvinte e tal, mesmo com namorados, assim. Nossa, cara, ele é incrível, nossa, o papo foi muito legal. Não, só você falou e eu ouvi. Ele me ouve. E a pessoa acha que o papo é maravilhoso, mas só ela falou, entendeu? Tem muita gente que acha isso, nossa, que legal trocar ideia com você. Não, só você falou, eu só escutei. É um monólogo. Monólogo. Então, assim, as pessoas estão com muita necessidade de falar, cara. E no meu podcast eu vejo isso. Às vezes a pessoa começa a falar e falar. E ela se sente bem simplesmente porque nunca teve alguém que ouviu ela. E ela vai lembrar de histórias que ela nem imaginava que ela ia puxar lá da memória. Porque simplesmente você deixa fluir aquele negócio. Deixa fluir as histórias, deixa fluir a lembrança dela. Você completa com a tua experiência. Fala, pô, eu também passei por isso. Isso aqui, a pessoa vai para outro caminho. Então, assim, eu sempre fui acostumado a ouvir muitas pessoas. Sempre fui acostumado a prestar atenção na conversa das outras pessoas, assim, no que ela realmente está dizendo. Tem gente que ouve só espera o outro terminar para falar. Para retrucar, né? Ou para retrucar, para colocar um pensamento dela. Ela não está preocupada com o que você está falando. Ela está preocupada em falar da opinião dela em relação ao que você está falando. Isso que você está falando, cara, isso é bobagem. Minha vida está muito pior do que isso. O cara fala que está com uma doença, o cara fala, pô, e eu? Competição, né? Ficou uma competição ou de coisa ruim ou de coisa boa, cara. Quando simplesmente a pessoa só quer que ouvir, você nem precisa dar conselho pra ela, só ouvir. Sabe outra coisa legal, Vlad, de você? Você é um grande observador, cara. Que você fazia muita piada com interação com a plateia, e pra isso você tem que... É como se você entendesse a plateia assim que você entra. Isso acho que também te ajuda enquanto entrevistador. Isso eu fiz muito dessa época, eu andava muito de ônibus, cara. Eu gostava muito de ficar olhando as pessoas e imaginando a vida daquelas pessoas. Porque eu escrevo, né, e tenho que criar personagens, eu me interesso muito com vidas que são muito diferentes da minha, muito diferentes. Isso até se refletiu nos relacionamentos que eu tive, né, cara? Você namora com uma enfermeira, cara, como é o dia a dia da enfermeira? Queria saber tudo, aeromoça, cara, como que é? Então eu sempre tive interesse das pessoas contarem a vida dela e como que funciona o trabalho delas, a cabeça delas. Vamos transar? Não, me conta seu dia. Depois a gente transa. Parece que já aconteceu. Né? É outra fase. É outra fase. Pensando que eu posso falar. Ele ia estar casado. E a minha piada com a aeromoça, com não sei o quê, na minha fazenda, né? Aqui. Ela ia me instruindo. Melhor não, eu tô casada agora. Vamos falar da Mari. Boa, a Mari é atriz. Modelo também. Não, atualmente ela é nutricionista, né? Nutricionista. Ela parou com todo o trabalho. E ela anda nutricionista hoje, cara, tá bombada no Instagram pra caramba. Um monte de gente famosa segue ela. E ela, cara, tem um trabalho muito legal, assim, de atendimento online em relação à nutrição. Te ajuda em relação à comida também, você? Agora eu pedi arrego, cara. Que eu tô precisando, então ela montou uma cetogênica para eu fazer agora, não sei por quanto tempo aí, né? Que eu acho que eu tô com algum problema de como chama? Memória também, mas a intolerância
Lactose? Lactose ou glúten, porque eu tô comendo algumas coisas que estavam me fazendo muito mal. Tem que descobrir, né? Então, o que... o médico aí me passou um monte de exame e ela falou, enquanto não fizer isso, já diminui aqui, vamos... A outra data a gente marcou, você tava passando mal, inclusive. Era disso. Tô com pressão alta e tô tendo muita dor de cabeça. Agora, incrivelmente, a minha dor de cabeça sumiu, mas até ontem tava uns picos muito altos. E a gente não está descobrindo o que é. Pode ter muita relação. Uma delas pode ser intolerância a algum tipo de alimento. Né? É engraçado que essa intolerância, às vezes, ela vem e volta, né? Já ouvi falar de gente que nasceu com e passou, e então, gente pra que... mim, assim, não sei, cara. Se foi e voltou, sei lá. Porque hoje em dia, dependendo da pizza eu como, eu já passo mal logo em seguida. Então, a gente tá pensando que é alguma coisa relacionada à farinha, né? E também a idade. A gente também não tá muito novo. Também, claro que ajuda, né? o organismo vai... Não, mas você é novo. Desculpa perguntar, você tá com quantos anos? 35. Aí, claro. Claro, fazer 35. Nasci em 70. Faço 54. 54. Não tá na idade de ter um monte de problema, andador, nada assim. Ainda não. Mas se eu não me cuidar, né? Essa é uma fase que todo mundo fala que tem que começar a se cuidar, o que vai principalmente a parte muscular, né? Principalmente que também tô em defasagem também. Aí também eu tenho uma academia montada. Montaram uma academia pra mim na minha casa. Totalmente nova, totalmente profissional. Não tem mais desculpa agora. E eu não tenho desculpa. Nada eu tenho desculpa. Dá pra comer bem? Dá. Por que eu como porcaria? Dá pra eu treinar? Dá. Por que eu não treino? Entendeu? Dá pra eu dormir bem? Dá. Por que eu fico enrolando pra dormir? Esse problema. Né? Eu já ouvi falar que a gente faz o que faz porque acredita que aquilo faz bem em algum momento. Então, acredita que faz bem dormir tarde, ou faz bem não fazer exercício, ou posso fazer depois, vai dar tempo. A gente se engana, né? Eu de uma certa forma. Eu sei que não faz bem, eu faço. Eu durmo tarde desde sempre, cara. Todos os meus trabalhos sempre eu tive que dormir tarde. Você tem uma vida mais noturna, os podcasts são à noite. Não, mas mesmo quando eu desenhava, cara. Eu preferia quando a casa tava em silêncio, ficava até de madrugada e acordava mais tarde. Sempre assim. Eu dormi 3, 4 horas da manhã e acordo às 10, 11 horas. Eu vi que você fazia desenhos para revista, né? Capa de revista. Fiz capa da Veja, fiz Marvel, fiz Placar, fiz Marvel, fiz Bacana. Magic the Gathering, fiz cartas pro Magic, fiz coisa pra caramba. É engraçado, tem uma galera que vem pra mim e fala, vê esse cara aqui do Inteligência. Falando, esse cara aí é o Vilela que... A galera não sabe tudo. Não tem noção, cara, eu fico louco. Mundo Canibal. Você gostava do Havaianas de Pau? É dele. Caralho, é dele. Eu falo, mano, esses mundos que vivem, vocês ficam só com o YouTube? Já vivi muito. Caraca. Tive muitas vidas dentro de uma vida só. Por isso que eu sou grato também. Quero fazer série do meu livro? Quero fazer filme? Quero, mas, cara, se não rolar, tá beleza. Deixa eu perguntar isso, como ator, você tem vontade de voltar a atuar? Eu não só tenho vontade, como eu vou, cara. É uma coisa que eu sei que mais cedo ou mais tarde eu vou trabalhar como ator mais do que eu já fiz. Assim. O Homem de Ferro brasileiro. Exatamente, o Homem de Ferro depois do craque. Enferrujado, então. Faz o Homem Enferrujado. É comédia, uma paródia. Como é que é? Você falou que você começou um podcast quando ninguém fazia podcast. Virou desenhista quando ninguém era desenhista. Como é que é essa referência para você se tornar algo... Não é assim. Já tinha podcast, já tinha desenhista. É que eu tomei a decisão de mudar minha carreira quando eu estava ganhando dinheiro numa coisa, estava estabelecido numa coisa, e eu mudo para uma coisa que eu não tenho garantia nenhuma que eu ganhe dinheiro. Quando eu comecei a fazer comédia e fechei a minha produtora estava bem, eu estava ganhando muito dinheiro, eu comprei minha casa, meu carro, tudo que eu tenho é por causa da produtora. De repente eu vou por uma coisa que, cara, eu não tenho a menor noção se eu vou ganhar dinheiro ou se eu vou ganhar tanto quanto eu ganhava na produtora. Entendeu? Por sorte ou por mérito, ou seja o que for, eu ganhei muito dinheiro como comediante. Mas não sabia que ia dar dinheiro. Que ia dar certo. Quando você começa, sabe, é cachezinho baixo, cara. Você tem que atingir um certo nível, aí meu especial foi pra Netflix. Comecei a fazer esse show solo. Você participa de programa de televisão. E aí você tem todo um caminho para você, até você ganhar muito dinheiro. Encher 3 sessões, encher 2 sessões. Mas você não tem essa garantia quando você começa. Eu não parei de fazer o que eu fazia quando deu certo a comédia. Eu comecei do zero a comédia e parei o que eu estava fazendo. Eu comecei o podcast e parei a comédia, até porque até foi forçado, foi por causa da pandemia. Mas quando voltou a ter show, eu não voltei a fazer show. Eu continuei com o podcast, sem saber se eu ia ganhar a mesma coisa que eu estava com a minha carreira já consolidada e comediante. Então hoje em dia eu só não faço comédia porque não dá tempo, porque eu teria que fazer sexta, sábado e domingo, por exemplo. Paro de gravar um dia da semana e faço... Mas aí eu não teria tempo para a família, porque eu teria que rodar, teria que estar uma semana em Florianópolis, outra semana, sei lá,
Recife e tal. E aí, pô... O comediante não tem família real, isso. A gente não dá, se você se dedicar só. Mas se eu hoje, se eu fosse comediante, eu ia fazer algum esquema de segunda a quinta, sei lá, ou a quarta, não faço show. E de quinta a domingo eu faria. Pelo menos eu teria esse tempo com a minha família. Mas se esse tempo eu tô com podcast, e aí o restante eu vou pra comédia, putz, aí é muita coisa, né? É muita coisa. Como é que você vê você no futuro, assim? Você acha que você vai continuar fazendo podcast? Quer viver de renda? Ou vai ganhar dinheiro fazendo live com candidatos da eleição? Eu sei que eu vou viver a vida inteira trabalhando. Até porque, como meu trabalho é criativo, cara, pode ser escrevendo livro, atuando, fazendo qualquer coisa relacionada à arte, ou fazendo podcast, ou alguma coisa. Não dá pra saber pra onde eu vou mirar meu sonho, assim, cara. Eu vou deixando rolar assim mesmo. Mas coisa que eu quero hoje em dia é voltar pro audiovisual, que é minha praia também. É fazendo séries, não dirigindo, porque eu sou diretor também, mas não dirigindo, talvez atuando, mas com certeza sendo o cara responsável por transformar aquela ideia do livro ou escrito em coisas, ser um showrunner ou pelo menos estar super produtos, né? Do teu produto tá. Produtos. Exatamente. Que era o que eu fazia muito na época do Mundo Canibal, né? Sim. Eu cuidava de toda a parte de licenciamento, toda a parte de negócios eu cuidava, né? De fazer aquilo virar uma coisa viável financeiramente. Tem alguma área que você não fez ainda que você fala, pô, isso aqui eu gostaria de fazer só pra sentir como é? Então, ator é uma das coisas que eu tive um pouco de sensação, fiz algumas participações, fiz teatro, fiz umas paradas. Ele é bom, viu? Ele é bom. Mas não dá pra dizer que eu tive essa experiência completa. Então eu quero realmente ter uma experiência completa como ator, fazer uma série, papel denso, muito tipo um personagem, né, que percorre, né? Exato, tem exato. Isso é uma coisa que eu... Mas é aquilo que eu falei aqui, se não der tempo também, porque eu tô fazendo outras paradas, eu não vou ficar Nossa, cara, nunca... martirizando, Não. Tô bem, tô tranquilo. E pra TV seria uma coisa bacana também, que você não fez TV ainda. eu não tenho vontade, cara. TV aberta, sinceramente, eu não tenho vontade. Eu prefiro internet. Se for uma coisa muito legal e que não atrapalhe o meu projeto de internet. Eu não largaria a internet para fazer só TV. Eu faria TV se desse para caminhar ao lado e fosse uma coisa muito legal. A internet deixa muito mais livre, né, para criar. Se eu quiser não gravar essa semana, eu não gravo. Não, ia descer no porão, né? Então tem uma vantagem. Vou trabalhar, desce. É isso, cara. Eu tô brincando com meu filho, conversando lá, jantando com a minha mulher. O convidado chegou. Desço. Fico lá trocando ideia. Tá na hora de começar, vou começar. Acabou o programa? Pô, é que o pessoal não sabe, mas depois do programa, tipo 2, 3 horas, ainda fica 1 hora, pelo menos, conversando com a galera lá. A galera não vai embora, fica trocando ideia. É terapia mesmo, você tirou tanta coisa, agora... Tem comida lá, tá comendo, trocando ideia, e o convidado vai embora, subo lá. Se minha mulher tá acordada, pô, vamos assistir uma coisa, trocar ideia, normalmente ela tá dormindo, porque eu subo normalmente meia-noite, meu filho dorme cedo, ela dorme cedo. E aí eu fico lá, pô, vou assistir uma coisa, vou assistir um YouTube, vou assistir uma série, alguma coisa, até pegar no sono. E essa é a minha rotina, e eu adoro essa rotina. Adoro. É uma rotina, todo mundo fala, nossa, mas você trabalha pesado, você quantos podcasts. Eu falo, pô, eu não construo prédio, cara. Eu não tô trabalhando na plantação, eu tô debaixo do sol, entendeu? Então, assim... Não tem do que reclamar nesse sentido, né, de físico, né? O problema é que o corpo sente, né? Sua cabeça sente, tô com problema nas costas, problema aí eu tenho que fazer minha parte, né, cara? Treinar, né? Tipo Uber. Putz, é mesmo? Fica o dia inteiro sentado, cara. Sei lá quantas horas, né, cara? Nossa. Isso é uma coisa que eu acho que eu não conseguiria fazer. Eu também não. Trânsito é uma coisa que me irrita muito. Só o fato de eu vir hoje de Uber e eu ter que vir dirigindo já é um alívio. Porque se eu viesse dirigindo, é uma tensão, cara. Você tem que estar prestando atenção. E no Uber, onde parar, vim aqui vendo o debate dos candidatos, lá onde as cadeiras estão parafusadas no chão, pra ninguém atirar uma cadeira no outro, cara. Ele tá nesse nível. E eu ia fazer debate lá no... Você vai parafusar as cadeiras? Você ia fazer o debate? Ia. E todo mundo... Não, faz, porque não vai fazer mais. Todos os candidatos toparam. E aí? Agora não tem mais... É na minha casa, Não tem mais clima. Não tem mais clima, velho. Quantos segurança eu teria que convidar? Contratar? Quanto esquema para não dar merda eu teria que fazer? O corte pode virar um corte mesmo. Corte físico. Então, perigosíssimo. Assim, quando eu vi para onde estava indo a campanha, eu decidi não fazer debate mais. Nossa, então, isso é uma coisa que as pessoas não percebem. Falam, mas ela vai não está se aproveitando do negócio. Pelo contrário, você está recuando, tendo os convites aceitos. Olha isso. Que eu prezo minha vida, né? E a casa, né? Porque vai quebrar a casa dele. Se fosse o estúdio, tudo bem. Cara, se quebra, mas não quebra as câmeras. Imagina, né? O cara tá vendo só não joga a câmera, né? Pega uma cadeira, joga essa câmera em vez do cara. Candidato, a câmera não. O pessoal aí não tem problema. Candidato, você me deve 10 mil reais. Caramba, que difícil, né?
que ao mesmo tempo que é um momento bom para você falar de política, você também... Eles vão separadamente, vão. Isolados. Não tem como eles brigarem com ele mesmo. Eles se dão porrada, então sozinho não tem problema. Brigar com você também não, porque você não toma partido ali, né? Você tá só mais querendo ouvir o lado dele, né? De alguém ficar puto comigo ou ficar chateado com uma pergunta que eu fiz, cara. E olha que com candidato você tem que cutucar, né? Não, eu gosto quando discorda, porque é bom, é legal dois pontos de vista diferentes. Mas sempre muito educadamente, assim. Fala assim, ó, tem essa matéria que saiu, Isso para candidato, né? O que você tem que falar sobre isso? Aí o cara fala, pô, mas não é o que está dizendo a matéria. Ou então você não respondeu a minha pergunta. Aí se ele continuar mentindo, aí você vai para outra pergunta e quem está assistindo em casa tá vendo que claramente o cara não falou o que você perguntou, entendeu? É interessante, você falou que você faz e logo em seguida, em tese, você dormiria. Como é que você dorme depois de estar inspirado pela entrevista, né? Sua cabeça funciona mais 5 horas, né? 2, 3 horas, eu não consigo dormir. Eu passo 2, 3 horas depois, é impossível dormir. Aí ele escreve outro livro. Agora dá pra fazer outro livro. Mas seria o ideal. Não é? Seria o ideal. É que eu não tô conseguindo, cara. O ideal seria, meu sonho de vida, terminou o podcast, 1 horinha escrevendo. Mas, cara, a cabeça tá tão zoada, assim, de, tem que resolver um monte de coisa, que eu não consigo esvaziar tudo e vou escrever. Eu gostaria de estar nessa rotina. Acontece muito comigo insônia criativa, sabia? Tipo, de acordar no meio da madrugada com uma ideia, e aí eu fico 2, 3 horas ali. Tem que respeitar, que a tua cabeça te mandando uma ideia naquele momento. Quando eu tava escrevendo o livro e fazer comédia, acontecia muito isso. Hoje em dia não acontece. É você mesmo que você escreve ou você tem ajuda de ghostwriter, alguma coisa? Não, só eu. Cara, vou tirar a minha versão. A coisa mais legal é escrever. Eu vou passar isso para outra pessoa? Tá falando de livro, né? Do livro, Porque eu tenho pauteiro, né? Você pauta. Você vai lá no meu programa, o cara vai pegar e colocar. Ele nasceu em tal ano, ele faz isso. Aí eu leio a pauta, vejo o básico de você. Então eu tô sabendo quem é você. Entendeu? De curiosidade e tudo mais. Eu não chego cru pra entrevista. Só que eu não uso essa pauta na conversa. A ideia é que ela tá na minha cabeça. E se o cara falou alguma coisa que eu lembrei da pauta, falou, né? Esse livro que você tá falando foi por causa disso e disso. Foi, então me fala mais sobre isso. Então eu acesso alguma coisa dessa pauta quando o cara puxa um assunto que tem a ver com uma coisa interessante que estava na pauta. Já aconteceu uma gafe assim, de você falar um negócio e a pessoa falar, não tô mais fazendo? Não lembro, mas com certeza. Tanto programa, fazendo ao vivo deve ter. Não, porque às vezes a pauta a pessoa pegou, sei lá, uma semana atrás, a pessoa já tá se divorciada. Você e sua esposa? Não estamos mais juntos. A pauta tá errada, assim. Mas como eu não uso a pauta, é muito difícil acontecer esse erro. A pessoa normalmente vai falar, entendeu? E aí eu até falo pro pauteiro, eu falo, pô, cara, você falou que o cara tá solteiro e ele tá casado há, sei lá, 5 meses. Você perguntou, e aí a mulherada, como é que tá, né? Não, então, é difícil. É muito difícil. Eu sugeri uma virada da conversa muito grande. Eu vou realmente no fluxo do convidado. Se ele tá falando da família dele, eu vou indo, mas... E aí, eu não vou falar assim, eu lembro da pauta, falo assim, mas tá solteiraço, né? Mas então, você acabou de casar? É mesmo? Como que é? Não sei o quê. Eu não vou falar, mas na pauta tá falando que você tá solteiro. Não vou isso. Então, eu vou no fluxo do convidado. Fica mais natural, é legal isso. É muito difícil eu puxar da pauta alguma coisa errada porque eu não uso a pauta. Não sei se eu expliquei certo, mas assim, a pauta se a conversa tá truncada, se o cara só responde coisa curta, aí eu preciso usar a pauta. E aí é chato. Normalmente quando a pessoa tá muito nervosa ou é tímida, aí eu tenho que usar muita pauta. Mas eu fiquei sabendo que em 94 você capotou com o carro. Não vou falar isso, mas sei lá, você comprou uma nova empresa. Ou você fez isso. Eu só uso isso quando a conversa não vai. Aí você pergunta, o cara fala, putz, minha infância foi muito diferente. Mas foi muito legal. Mas legal como? Então, o que você fazia? Você brincava na rua? Você tem que ficar cutucando, cara. Normalmente a pessoa já fala e você tem pouca interação. Mas tem gente que você tem que entrar toda hora. Explica mais sobre isso. Você estuda a espiritualidade? Sim. Pô, que bacana. Mas o quê? Você acredita em quê? Acredito nisso. Mas, cara, me conta a experiência sobrenatural que você teve. Cara, uma vez, aí a pessoa vai se soltando. Cara, sério mesmo, você já viu o espírito? Eu acho que eu vi um dia. Aí eu coloco minha experiência. Eu acho que um dia que eu tava dormindo, eu tava com o olho assim, se eu abrir o olho, eu vou ver alguma coisa. Eu falei, não abre. Abri, não tinha nada. Aí o cara, porra, eu faço isso. Aí o cara, comigo é direto, já vi muita coisa. É mesmo, cara? Como que é uma pessoa ver alguma coisa? Me fala qual é a sensação. Você tem medo ou pra você é normal? Entendeu? Você já colocou o cara totalmente dentro da conversa, a partir daí o cara deslancha e vai embora. O pauteiro faz uma pré com o entrevistado, não? Não, nada. Ele pega a informação da internet. É só o básico do básico. Básico do básico, assim. Então, o que não tiver na internet,
ele não vai saber. E isso cabe a mim descobrir no papo. O que me explicaram em algum momento é que o podcast é a própria pré, né? Seria a pré da entrevista que aconteceria realmente, né? Pré, porque quando você vai num The Noite, no Jô Soares, tem a pré. Um jornalista ou um roteirista te liga antes, pergunta das histórias, vê o que mais rende, no programa você entrar só uma paulada, só coisas que o entrevistador vai te perguntar coisas que ele sabe que são histórias boas e coisas que rendem já. É o contrário do meu, que você vai cavando, você vai... Às vezes demora meia hora para esquentar, às vezes demora uma hora para esquentar o papo, assim, para chegar e coisa interessante. No começo é uma conversa aí, cara. Pô, obrigado por você ter vindo, não sei o quê. E aí, por que você decidiu ser candidato? Mas, cara, a galera tá te chamando de tal coisa, é verdade? Não sei o quê. Você vai... Mas na infância você já sentia esse tipo, já te acusaram disso, e aí você vai cavando, você vai vendo por onde vai. Pela expressão do convidado, você sente, pô, aqui eu posso ir. Ele não gostou muito disso que eu perguntei, ou desconversou. Uma postura também, uma coisa, uma leitura corporal. Uma resposta mais curta, quer dizer, às vezes que ele não quer falar sobre isso, aí você vai pro outro lado. Aí você vai contornando. Acho que principalmente um candidato também, ele deve chegar 100% na defensiva, né? Que ele tá preparado para você tomar alguma coisa dele, né? Ele já sabe, cara, todas as polêmicas que você pode perguntar, ele já sabe. E ele até gosta que você pergunta, porque no podcast ele tem, não é que nem debate, que ele tem 3 minutos, candidato. Lá ele pode demorar meia hora para explicar um negócio que ele nunca teve meia hora para explicar. É o que ele quer, né? Ele queria esse tempo, né? Ele quer. E eu não vou interromper até ele terminar. Eu só vou... Eu falo, mas é isso mesmo? Ou então, tal jornalista disse tal coisa. E aí, quem tá falando a verdade? Mas ele tem o tempo que ele quiser, cara. Eu gosto de pré, mas o problema da pré, às vezes, é quando o cara na pré conta com tanto frescor, animação, aí na hora não tá tão animado. Já trabalhamos programas que a gente fazia a pré e aí depois o cara não fazia a mesma animação, aí você fala, pô, mas a história não era boa. A história era maravilhosa, você mostra lá. Eu acho que o que rola às vezes, cara, é uma conversa antes do podcast. Tipo, o cara chegou muito cedo e a gente fica uma meia hora trocando ideia. Nessa meia hora, cara, você descobre muita coisa já, assim, legal pra perguntar. Assim. Aqui eu sinto isso, que a conversa... Esse pré sem câmeras, ele acaba sendo mais natural, mais tranquilo. Geralmente é um bom aquecimento. Quando a pessoa tá com nervosa ou tá com tímida, essa meia horinha antes ajuda bastante. Foi agora, tive um podcast, semana passada, com um psiquiatra e um psicólogo, e o psiquiatra tava muito nervoso. Eu falei, cara, Vilela, eu já dei palestra para milhares de pessoas, já fiz um monte de coisa, gravação, não sei o que, mas eu estou nervoso. Eu falei, relaxa, cara. A pior coisa que pode acontecer é você passar vergonha, ser cancelado pro resto da vida. Tá tudo bem, tá tudo bem. Teu trabalho. Aí ele começou, claro que não, cara. Eu tô aqui, eu não vou te colocar em situação. Pode ter certeza que o papo vai ser tranquilo. Se você estiver falando alguma coisa, eu não vou deixar, vou consertar. Fica tranquilo, não vai acontecer nada. Aí o cara ficou tranquilo, terminou 3 horas e falou, nossa, cara, que experiência legal, assim. Isso é legal você sacar que ele tava nervoso antes, pra durante... Ele falou. Isso é bom, isso é bom. Eu tô ansioso, cara. Eu trato a ansiedade, mas eu tô ansioso. Ele falou, cara, é normal, porque é live, porque milhares de pessoas vão ver, vai ficar gravado pra todo mundo. Mas, cara, o meu papel é não deixar você ficar mal também na parada. Você... atualmente você virou uma autoridade em termos de entrevista, né? Então, às vezes, isso gera uma ansiedade, né? 300 programas, você sabe se a pessoa tá falando um termo que pode dar problema para ela, fala assim, peraí, você tá querendo dizer isso, né? Não, é isso. Porque, sei lá, foi um convidado, às vezes falou, eu sou meio autista às vezes, porque eu faço isso. Eu falei, não, eu entendi o que você quer dizer, mas não usa esse termo, eu sou meio autista, porque é capacitismo, não sei o que, explica. Não, verdade, eu sou meio... retardado, o cara... aí ele piora, né? Mas assim, você já sabe o que pode dar merda, então você fala pro cara refazer a frase, ou alguma coisa, só quando é uma coisa grave, assim, né? Quando é coisa que alguém vai pegar no pé ou não, mas é a opinião da pessoa, você deixa ela falar, porque ela realmente acredita naquilo e ela quer colocar aquele ponto de vista. E é dela, não é dela. Você deu o espaço... Eu fiz um programa sobre Coreia do Norte, onde o cara, ele tem a visão dele do Coreia do Norte. Não cabe a mim falar, esse é um tema bastante... Sabe, eu tô lá, entendeu? Muita gente, como você deu espaço pra esse cara? Você pensa igual, né? Deve falar isso, aí, né? Cuba, eu fiz 2 programas. Um pessoal que é pró ao governo de Cuba e acha que tá tudo bem lá, e um cara que é contra, que foi lá e fala de todos os problemas que tem. Tem os 2 programas lá. Você vai assistir os 2 e você vai formar a tua opinião. Entendeu? Bacana. Esse tipo de coisa. Você tem uma opinião sobre isso ou não? Claro que eu tenho. Sobre tudo, cara. Sobre comunismo e o... Tem. Enfim, Cuba, Coreia do Norte. Claro, eu tenho você que estuda geopolítica. E, por exemplo, eu já fui para Cuba. Quando foi os 2 que foram para Cuba, eu falei da minha experiência em Cuba e falei tanto pro cara que é pró e pro cara que falaram contra Cuba,
Cuba, eu falei pros dois a mesma experiência. Eu fui lá e vi isso. Essa é o que eu vi. Tinham 2 moedas e era isso. O cara não tinha muita ideia do mundo exterior, queria saber as novidades para mim. Eu fiquei meio assim, fiquei comovido com algumas histórias que eu vi lá, porque eu sempre quando eu viajo, eu sento para conversar com as pessoas do local. O que você pensa sobre o governo? O que você pensa sobre isso? E o pessoal tem um cuidado para falar, ou medo, pode ser, sei lá, tem um certo cuidado em escolher as palavras. E eu falei para os dois, entendeu? Esse tipo de coisa. Agora, num programa, no meu podcast, o pessoal não está interessado na minha opinião. Se eu chamo um cara para falar sobre a Coreia do Norte, quer saber a opinião dele. Sim. Entendeu? Eu vou colocar o que eu leio no jornal, o que eu falo. É verdade que lá, isso eu não sei se é teoria da conspiração, que todo mundo tem que cortar o cabelo. É mentira, daí é lenda. Aí o cara vai falar a versão dele. Não cabe a mim falar, eu não acredito no que você está falando. Tá, então prova que os caras cobram. Pode falar para mim. Então me prova que os caras cortam o cabelo lá. Então assim... Você não vai ter como... Lógico. Exatamente. Meu conhecimento vai até um certo ponto. Eu ouvi dizer que tal coisa. Que quando você vai fazer o turismo lá, os caras te guiam só nos pontos. O cara fala, é mentira isso. E por causa disso, ele vai dar o argumento dele. E outro cara que viajou para a Coreia do Norte contou a experiência dele de quanto ele foi como turista para a Coreia do Norte. Não podia isso, não podia aquilo, que era aquilo, não sei o quê. E aí eu falo dessa experiência. Vem um convidado aqui e falou tal coisa, é verdade isso? Aí o cara ou desmente, fala, não, realmente isso é assim mesmo. Sobre China, a mesma coisa. Foi especialista em China, que tinham posições totalmente contrárias. E eu acho isso maravilhoso. E minha posição não é colocar no programa, olha, vou deixar claro o meu ponto de vista. Não, é deixar o cara falar, é dar o tempo necessário para ele, colocar o que sai na mídia, o que o pessoal tem como senso comum e colocar para ele. O que você acha disso? E aí vai. Já aconteceu de algum entrevistado ficar desconfortável e querer sair no meio, alguma coisa? Pelo amor de Deus, nunca. Porque não chega nem a esse ponto, cara. Claro. Porque eu tô sentindo assim, primeira coisa que eu faço, todo convidado que vai lá tem alguma coisa que você não queira falar? Isso é importante. Filtro, né? O cara fala, putz, não quero falar de política. Ou não, cara, tem um processo rolando aí, tá sigilo de justiça, não posso falar sobre isso. Isso acontece direto. Não posso falar sobre esse problema que tá acontecendo. Certo. Ou eu não quero falar do meu relacionamento anterior, tá? Ou eu não quero... Poucas pessoas falam que não quer falar sobre alguma coisa. Mas eu respeito, né? E aí eu já sabendo que não é pra tocar naquele assunto. E tem gente que não fala, mas você tem o cuidado de saber que não é hora de... Vou dar um exemplo. Quando o Whindersson foi lá, ele tava com a mulher dele esperando um filho, cara. E o que perdeu, né? E a galera toda no chat falando, você não perguntou da autorização? Eu falei, cara, como que eu vou perguntar pra um cara que tá com outro relacionamento, tá com um filho, vou perguntar do relacionamento anterior? Pra quê? Cara, eu nem perguntei pra ele se não queria falar alguma coisa. É óbvio. É uma questão de respeito, né? É uma questão de respeito, Bom cara. senso, Meu amigo, é bom senso, cara. Eu não ia perguntar disso, é óbvio que não. Perguntar de uma ex, cara, sendo que ele tem um filho pra nascer de outra pessoa, cara, não faz o menor sentido. Então, assim... Uma coisa é um palco de comédia, né? Uma coisa é outra coisa. Outro... Então, às vezes, as pessoas ficam chateadas de não perguntar tal coisa, algumas coisas, mas eu não sou sem noção. Não vou ficar cutucando. Não é meu papel. E, às vezes, a própria pessoa pediu para não falar naquele assunto. Eu acho bacana isso, porque até a questão de... A leitura que a pessoa, quando ela não vai só no seu estúdio, até na sua casa, né? Você está recebendo ela na sua casa e, em parte, o estúdio está ali, né? E outra, aquilo que o Casale perguntou, cara, nunca teve alguém que falou, nunca mais volto aqui, ou tipo, fui mal maltratado. Pelo contrário, a pessoa indica os outros. Eu vejo que eu tô com dificuldade em uma área, sei lá, jogador de futebol ou músico. Quando vem dois, os caras falam tão bem pros outros que os outros começam a querer vir. Aconteceu isso com o padre. Assim, eu ia um pouco padre lá porque precisa ter autorização do bispo. É maior esquema, não é só o padre, quero ir. Não, ele precisa de autorização, tem todo um esquema para ele ir. Como foram padres e eu fui super respeitoso e os caras gostaram, os próprios bispos falaram, pode ir lá. E aí começaram a liberar e padre lá no meu programa, porque era muita burocracia, cara. Para conseguir, o cara tinha que pedir autorização e não sei o quê. Muita gente também que jogador não ia, aí vai um jogador no boleiro, vai, porra, não é legal. E aí você vai abrindo um monte de contato novo, cara. A entrevista do PCC, você ficou com medo? O ex-PCC? O ex-PCC. Medo do quê, assim? Não sei, de dar Não, mas ele não foi lá, né? Não, você fez remoto, mas não, cara, repercutir, de falar alguma coisa que depois pode pegar mal pro podcast, assim... Cara, não, eu tinha interesse realmente em saber como que era o meandro do PCC. Eu sou muito curioso, eu fiquei assistindo tudo. O teor foi isso. Né? Eu acho que quem corria risco e quem corre risco é o cara de abrir essas paradas. Sim. E eu não faria se fosse presencial, porque ia ser perigoso para ele e para minha família. Imagina, os caras sabendo que quarta-feira, às 7 horas,
o ex-PCC que está jurado de morte vai estar na minha casa. Deus me livre. Então, esse tipo de conteúdo eu fiz à distância. Entendeu? E foi bem interessante. Foi bem interessante. Tá. Isso eu não assisti, vou marcar pra assistir. Legal. Umas coisas que você não tem noção de como funciona a hierarquia dentro, tem sintonia, uns nomes assim que você vai entendendo. Muito louco. Acho bacana também. Ele já tinha ido também num podcast de um amigo meu. Eu liguei para esse amigo meu antes, sondei ele, fiquei bom tempo conversando. E aí? Não, claro, igual. Chamo ele ou não? Igual devem perguntar de você pros outros, falar, foi legal? Você também tem que fazer o teu filtro ali para poder. O filtro para convidado também eu faço. É lógico. É bacana isso que você tá falando da isenção, né? Que a gente sente um pouco que a mídia tá perdendo essa isenção, né? Tá todo mundo tomando um pouquinho de lado e acaba que você tem que ouvir os dois lados para meio que ter uma junção isenta, né? E a internet tá vindo com esse lado. O problema, um jornalista, ele ter lado desde que ele assuma que ele tem um lado. O problema é ele pagar de isento e não ser, né? Por eu falar, não, aqui é isenção, mas você vê que claramente ele não é isento. E eu não acho que o jornalista tem que ser isento, tá? Não, eu acho impossível até que o jornalista seja totalmente isento. Só de você, um repórter fotográfico, quando ele aponta uma câmera para um lado ou para o outro, ele está escolhendo um ângulo de visão. Ele já está escolhendo, eu vou filmar aquilo e não aquilo. Já tem a bagagem cultural dele, tem a ideologia dele um pouco naquilo. Entendeu? O trabalho dos jornalistas é tentar afastar ao máximo o espectro político, as ideologias ou o que ele acredita, afastar ao máximo para tentar ser o máximo isento. Mas é impossível ser 100% isento. O problema é quem não é isento nada, mas paga de que é isento. E o cara claramente ele tem uma narrativa e ele vai para essa narrativa. Entendeu? A gente vê isso na emissora inteira, inclusive, né? Todo mundo com a mesma narrativa da 6-6, pros dois lados, na verdade, né? Isso prejudica pra gente que é eleitor e quer votar em alguém e nunca sabe realmente o que aconteceu, né? Cara, a gente não tem mais só uma rede hegemônica, cara. Hoje em dia você pode pegar informação com várias pessoas. Várias pessoas que você curte, que você acredita no que ela fala. Você pode acompanhar essas pessoas. Eu gosto de ver, cara, canais que têm opiniões contrárias, ideologias contrárias, para formar minha opinião. E até para entrevistar as pessoas. Então eu nunca vou me informar só por uma rádio, por uma televisão ou por um canal de informação ou de opinião, né? Eu sempre vou me informar e escutar muita gente. Já aconteceu você mudar o seu voto após alguma entrevista com algum candidato? Não precisa falar nomes, claro. Mas voto eu acho até uma coisa muito pequena. Tô falando de mudar até comportamento. Crenças. Não, uma coisa crenças. mais... Eu falo que eu já mudei até coisas básicas do que eu pensava por causa da entrevista. Olha que o cara me explicar uma coisa de um jeito que eu mudo minha opinião sobre questões que são muito caras para mim, questões muito importantes para mim. Sobre fé, sobre ideologia, sobre igualdade ou sobre qualquer coisa assim que, cara, nunca pensei. Eu tinha uma opinião contrária e esse cara me fez ver a vida ou ver esse ponto de uma forma contrária. Entendeu? Então o podcast nada mais é do que pra você ser uma pessoa melhor, no sentido tem muita gente que fala isso. Fala, pô, foi um psicólogo aí, você fez uma consulta com ele. Mas cara, na minha casa. Eu tenho minhas dúvidas, eu vou falar, cara, tô com dor de cabeça, tô com não sei o que, capoeira, pode ser isso. Então muitas vezes o cara de geopolítica, eu vou tirar minhas dúvidas também, cara, mas por que a China é comunista ou é capitalista? Como que funciona? Eu não entendo. O cara tem aí o cara vai me explicar. Tô começando a entender a China. Aí vem um outro cara que fala, não é aquele que ele falou. É isso. Eu falo, cara, isso tem a ver. Mas o que ele falou também, então às vezes é uma média, às vezes é o que um cara fala. E eu tô aprendendo muito. Por isso que chama inteligência limitada. Porque eu assumo que eu não entendo nada sobre aquilo. Mesmo que eu entenda. Mas eu tô totalmente disposto a mudar minha opinião ou a aprender sobre aquilo. Porque se eu já entro no programa com um lance de o cara vai falar sobre desenho, velho, pô, eu manjo de desenho. O que o cara vai me ensinar? Não, eu entro o seguinte, eu quero saber tudo que você sabe sobre desenho, mesmo que eu já saiba, porque alguém lá em casa não vai entender o que é luz e sombra, não vai entender o que é perspectiva, então o cara vai me explicar, eu já sei, beleza, mas ele vai me dar uma outra visão, ele vai me explicar de outro jeito, e o cara de casa vai entender o que é essa parada. Eu não posso falar assim, não, luz e sombra eu sei, cara. Vamos falar de outra coisa. Não, cara. Não, ponto de fuga, para. Por que você tá falando? Exatamente. Então, assim, eu parto do pressuposto que quem está em casa não sabe sobre aquele assunto. Então já foram, sei lá, 20 pessoas falando sobre como se forma um buraco negro. Eu já sei como se forma. Eu não vou chegar pro cara e falar, não, buraco negro a gente já sabe. Já veio outro. Cara,
Como se forma o buraco negro? Aí no chat vai ter, Vilela, já te explicaram 20 vezes e você não aprendeu. Parece que ele é burro, né? A galera acha que ele é... Mas eu tô partindo do pressuposto que tem gente que tá assistindo só aquele programa. Eu não tenho obrigação de ter visto os outros 15. Só você viu os 1.300, né? Exato, eu vi os... Não é uma novela, não é uma novela. Então eu posso partir do pressuposto que o cara sabe o que o outro cara falou. Eu posso até falar, Lamartine falou sobre a criação do mundo tal coisa. Você concorda com isso? Aí ele põe a opinião dele. Mas eu não posso partir do pressuposto que a pessoa saiba o que o Rodrigo Silva, o Lamartine falou, ou que o Frei falou, entendeu? Sobre livre-arbítrio. Pô, sobre livre-arbítrio eu já perguntei, sério mesmo, para umas 40 pessoas. Sim, porque é uma das coisas que eu mais tenho interesse. Para cientista, para teólogo, para pastor, para padre, para psicólogo. Eu quero saber a visão de cada um sobre o livre-arbítrio, cara. E aí alguém pode estar falando, você ainda está perguntando sobre livre-arbítrio? Tô, cara. E cada vez eu tenho uma resposta diferente. Só que com isso eu vou entendendo melhor e formando a minha opinião sobre. A gente tem livre-arbítrio total, é parcial, ou não tem livre-arbítrio? Tem gente que fala... Ou é manipulado. Tem cara que... O Wesley, por exemplo, ele defende que a gente não tem livre-arbítrio nenhum, cara. Nenhum. É tudo processo químico, processo biológico, é tudo mental. Cara, a gente tá totalmente... A gente é condicionado a fazer o que a gente faz. A gente não escolhe nenhum nome. Se for parar pra pensar. E aí você vai falar com um teólogo, ele vai falar de outra forma. Vai falar, cara, cada um vai ter uma visão. E eu acho isso fantástico. É interessante. Uma dos programas que eu mais gostei seu foi o que você foi entrevistado pela turma. O pessoal mandava perguntas. Eu vi que no começo você ficou um pouco... isso aqui tá meio estranho e tal, mas depois, deslanchou assim. Eu não foi muito legal aquele programa. Quando eu sou entrevistado, pra falar a verdade. Você vê que eu fico meio assim, fala, putz, cara, Não, mas você tá indo bem, viu? Pode... Então, mas eu não gosto... Por exemplo, eu já tô cansado de falar, de ouvir a minha própria voz, entendeu? Eu não gosto de ficar falando muito, e eu acho sempre, eu tô falando demais. Eu sempre tenho mas aí eu venho na minha cabeça, não, mas eu sou entrevistado, então eu tenho que falar demais. Porque o meu treino por causa do podcast é, putz, eu tô falando demais. Se eu tô ouvindo muito minha voz, eu tenho que parar um pouco e deixar o outro falar. Então eu fico me podando no meu podcast. Quando eu vou ser entrevistado, eu tenho que desligar essa chave aí, eu tenho que desligar pra não ficar, putz, eu falo demais. Mas pra te tranquilizar, a gente já tá chegando ao fim, porque eu tô preocupado com o seu horário, porque hoje ele grava ainda 4 podcasts, ele não para, vai vender o carro, vai vender o carro ainda hoje. Vejam lá, tá? Tô vendendo meu carro. Olha, obrigado demais por ter vindo. Como entrevistado, você foi muito bem também, viu? Obrigado. Foi excelente conhecer. E você é uma inspiração pra gente aqui como podcast, como pessoa, viu? Obrigado mesmo, viu, Vilela? Valeu demais. Vocês não estão nessa pela grana. Não é pela grana. A gente faz outras coisas pelo dinheiro aqui, é realmente pela educação. Estão no caminho certo. Obrigadão, viu, Vilela? Valeu, Vilela. Obrigado. Muito legal mesmo. Valeu.